Sebrasp, CESP, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, DataPrev, Arquitetura e Engenharia Tecnológica. No que se refere à engenharia de requisitos, julgue o item a seguir. Uma das características fundamentais da UML são os casos de uso, os quais constituem uma técnica baseada em elicitação de requisitos. Certo ou errado? A elicitação de requisitos é uma fase da engenharia de requisitos que visa entender aquilo que o cliente quer que seja desenvolvido. E para este processo existem várias ferramentas que podem ser utilizadas pela equipe de desenvolvimento. Uma destas ferramentas são os casos de uso, os quais são uma maneira de descrever as interações entre usuários e um sistema, ou entre sistemas. Segundo Somerville, em sua forma mais simples, um caso de uso identifica os atores envolvidos em uma interação e nomeia o tipo de interação. Depois, são adicionadas informações descrevendo a interação com o sistema, que pode ser uma descrição textual ou um ou mais modelos gráficos por fim. Para ratificarmos o gabarito como correto, vejamos outra citação de Somerville. A UML é um padrão para modelagem orientada a objetos, então os casos de uso e elicitação de requisitos baseado em casos de uso são utilizadas no processo de engenharia de requisitos. Portanto, temos um item correto. Sebrasp, CESP, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, DataPrev, Arquitetura e Engenharia Tecnológica. No que se refere à engenharia de requisitos, julgue o item a seguir. A linguagem natural estruturada é uma forma de escrever os requisitos de sistema na qual a liberdade do elaborador de requisitos é limitada e todos os requisitos são redigidos de maneira padronizada. Certo ou errado? A questão cobra conhecimento sobre notações para escrever requisitos do sistema, dentre as quais podemos citar 4, sentenças em linguagem natural estruturada, notações gráficas, especificações matemáticas. Neste item, vamos dar um zoom na linguagem natural estruturada, a qual é uma forma de escrever requisitos de maneira padronizada. Além disso, há uma limitação devido ao fato de não possibilitar a escrita dos requisitos em texto livre, exigindo-se, portanto, que sejam utilizados modelos para especificação dos requisitos. A linguagem natural estruturada é uma maneira de escrever os requisitos de sistema, de modo que estes sejam escritos em uma forma padrão em vez de em texto livre. Essa abordagem mantém a maior parte da expressividade e da clareza da linguagem natural, mas garante que alguma uniformidade seja imposta à especificação. As notações que adotam linguagem estruturada usam modelos para especificar requisitos de sistema. Diante do que vimos, nosso item é, portanto, correto. Sebrasp, CESP, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, DataPrev, Arquitetura e Engenharia Tecnológica. No que se refere à engenharia de requisitos, julgue o item a seguir. Os requisitos de usuário de um sistema devem descrever os requisitos funcionais, de modo que eles sejam compreensíveis pelos usuários do sistema que não possuem conhecimento técnico detalhado, abstendo-se de inserir requisitos não funcionais. Certo ou errado? Requisitos do sistema são, basicamente, descrições dos serviços que o sistema deve prestar, requisitos funcionais, e as restrições de suas operações, requisitos não funcionais. Essa definição, no entanto, acaba sendo bastante abstrata e pode trazer certa dificuldade de entendimento. Pensando nisso, houve uma proposta para classificar os requisitos em níveis de descrição e aí surge o que chamamos de requisitos de usuário e requisitos de sistema. De maneira direta, os requisitos de usuário são descritos de maneira abstrata de modo que os usuários do sistema possam entender. Os requisitos de sistema já possuem um maior nível de detalhes, pois são endereçados aos desenvolvedores do sistema. Somerville, portanto, os define assim: requisitos de usuário são declarações, em uma linguagem natural somada a diagramas, dos serviços que se espera que o sistema forneça para os usuários e das limitações sob as quais ele deve operar. Esses requisitos podem variar de declarações amplas das características necessárias do sistema até descrições precisas e detalhadas da sua funcionalidade. Requisitos de sistema são descrições mais detalhadas das funções, dos serviços e das restrições operacionais do sistema de software. O documento de requisitos de sistema, chamado às vezes de especificação funcional, deve definir exatamente o que deve ser implementado.
Pode fazer parte do contrato entre o adquirente do sistema e os desenvolvedores de software. Feito todo este plano de fundo para nos conceituar, vamos ao item. Ele nos diz, dentre outras coisas, que os requisitos de usuário devem abster-se de inserir requisitos não funcionais. Sobre este trecho, vejamos o que no Somerville. Os requisitos de usuário de um sistema devem descrever os requisitos funcionais e não funcionais de modo que sejam compreensíveis para os usuários do sistema que não têm conhecimento técnico detalhado. Observe que o autor diz que devem ser considerados os requisitos funcionais e os não funcionais e isso torna o item incorreto. Vamos reescrevê-lo assim. Os requisitos de usuário de um sistema devem descrever os requisitos funcionais, de modo que eles sejam compreensíveis pelos usuários do sistema que não possuem conhecimento técnico detalhado, abstendo-se de inserir requisitos não funcionais. Item, portanto, incorreto. Gabarito, errado. Sebrasp, CESP, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, DataPrev, Desenvolvimento de Software. Julgue o item a seguir, que tratam de engenharia de requisitos, CSS, PWA e HTTPS. Os requisitos funcionais de um software descrevem o que o software deve fazer, considerando critérios de desempenho das funcionalidades. Certo ou errado? Um requisito funcional é utilizado para indicar aquilo que o sistema faz e também podem descrever o que o sistema não deve fazer. Pense em requisitos funcionais, basicamente, aquilo que tem no software e que terá interação com o usuário. No entanto, nos requisitos funcionais não são considerados critérios de desempenho. Isso é tratado nos requisitos não funcionais. Um requisito não funcional são aqueles requisitos que, basicamente, o usuário não tem contato, mas tem percepção. Por exemplo, o tempo de resposta que um software leva para concluir uma solicitação. O usuário não pode fazer nada para aumentar ou diminuir o tempo, mas ele consegue perceber se foi rápido ou demorou. Outro exemplo, o usuário consegue saber se o software está disponível ou não. Todas estas nuances são considerados requisitos não funcionais, pois são restrições que um serviço pode sofrer. Requisitos funcionais são declarações dos serviços que o sistema deve fornecer, do modo como o sistema deve reagir a determinadas entradas e de como deve se comportar em determinadas situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais também podem declarar explicitamente o que o sistema não deve fazer. Requisitos não funcionais são restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Eles incluem restrições de tempo, restrições sobre o processo de desenvolvimento e restrições impostas por padrões. Os requisitos não funcionais se aplicam, frequentemente, ao sistema como um todo, em vez de às características individuais ou aos serviços. Assim, nosso item é incorreto. FGV, 2023, Agente da Fiscalização, TCESP, Tecnologia da Informação, TI. O sistema SysBR-AVO foi desenvolvido aderente ao preconizado na Lei nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. O SysBR-AVO solicita autorização para a coleta de dados pessoais inseridos pelos usuários. Sendo assim, o SysBR-AVO atende requisitos tipificados como a. Externos, b. Organizacionais, c. De confiança, d. De confidencialidade, e. De adequação funcional. A questão cobra conhecimento sobre os requisitos não funcionais, os quais não especificam uma funcionalidade da aplicação, mas sim uma restrição. Podemos dizer que um requisito não funcional tem a ver com alguma percepção que o usuário tem quando utiliza a aplicação, como, por exemplo, a segurança, o desempenho, dentre outras coisas. Diante disso, podemos definir os requisitos não funcionais em três categorias. Requisitos do produto. Esses requisitos especificam ou restringem o comportamento do software durante a execução. Os exemplos incluem requisitos de desempenho, relativos à rapidez com que o sistema deve executar e de quanta memória ele precisa, requisitos de confiabilidade, que estabelecem a taxa de falha aceitável, requisitos de segurança da informação, security e requisitos de usabilidade. Requisitos organizacionais são requisitos de sistema amplos, derivados das políticas e procedimentos nas organizações do cliente e do desenvolvedor. Os exemplos incluem requisitos de processos operacionais, que definem como o sistema será utilizado, requisitos de processos de desenvolvimento,
que especificam a linguagem de programação, o ambiente de desenvolvimento ou os padrões de processo a serem utilizados, e os requisitos ambientais, que especificam o ambiente operacional do sistema. Requisitos externos. Esse título abrangente cobre todos os requisitos derivados de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento. Podem incluir requisitos regulatórios, que estabelecem o que deve ser feito para o sistema ser aprovado por uma entidade reguladora, como uma autoridade de segurança nuclear, requisitos legislativos, que devem ser seguidos para garantir que o sistema opere dentro da lei, e requisitos éticos, que garantem que o sistema será aceitável para os usuários e para o público em geral. A imagem a seguir relaciona tipos de requisitos a cada uma das categorias acima. Vejamos como o sistema SysBRAVO precisa atender uma legislação. Requisitos legislativos. Estamos diante de um requisito externo. B. Organizacionais. Errado. Os requisitos organizacionais são requisitos que estão mais ligados ao ambiente interno, tais como operações e desenvolvimento da organização. C. De confiança. Errado. Um requisito de confiança está ligado ao produto, ou seja, o quanto o produto de software é confiável. D. De confidencialidade. Errado. A confidencialidade é um atributo relacionado à segurança e indica que uma informação deve ser mantida em sigilo. E. De adequação funcional. Errado. A adequação funcional é um atributo de qualidade que indica que um sistema deve permitir que os seus usuários possam executar tarefas de forma específica, ou seja, estamos diante de uma funcionalidade que busca se adequar a uma ação do usuário de acordo com a sua solicitação. Gabarito. Letra A. FGV. 2023. Agente da Fiscalização, TCESP, Tecnologia da Informação, TI. A equipe de sistemas, ES, de um tribunal está trabalhando na especificação de requisitos para o sistema de protocolos, SysProt. O representante do cliente solicitou que o SysProt funcione 24 horas por dia, durante todo o ano, e explicou que será tolerada a interrupção do serviço prestado pelo SysProt por, no máximo, 1 hora por mês, seja para manutenções, seja por motivos extrasistema. O requisito solicitado pelo representante do cliente é categorizado como um requisito de A. Instabilidade, B. Confiabilidade, C. Manutenibilidade, D. Tempo de resposta, E. Responsabilidade, Accountability. A questão cobra conhecimento sobre os requisitos não funcionais que podem ser aplicados em um software. Esse tipo de requisito não especifica uma funcionalidade do software, mas sim restrições que o produto pode sofrer. Costume dizer que os requisitos não funcionais estão mais ligados à percepção de um usuário ao utilizar o produto. Por exemplo, o software tem um tempo de resposta, velocidade, agradável? O produto é confiável, ou seja, o tempo em que ele fica fora do ar é o mínimo possível. Portanto, estamos em busca de um requisito não funcional, então, a letra A pode ser eliminada, pois o elemento ali, instabilidade, não é considerado um requisito não funcional. A questão nos diz que o cliente solicitou que o SysProt funcione 24 horas por dia e que será tolerada a interrupção do serviço prestado pelo SysProt por, no máximo, 1 hora por mês. Em resumo, o cliente falou o seguinte: quer um produto confiável. A confiabilidade de um sistema é a probabilidade, ao longo de um determinado período de tempo, de ele vir a prestar serviços corretamente, conforme o esperado pelo usuário. A confiabilidade é, portanto, a capacidade de um sistema de software de desempenhar suas funções de maneira correta e consistente, mesmo diante de falhas ou situações adversas. Um sistema confiável é capaz de manter a integridade dos dados e garantir que as operações sejam realizadas de forma precisa e previsível. Assim, nosso gabarito é letra B. A manutenibilidade indica que um software tem facilidade de ser mantido e modificado. O tempo de resposta, ou velocidade, indica o quão rápido o sistema responde a uma solicitação do usuário. Por fim, a responsabilidade, accountability, indica que o sistema possui a capacidade de rastrear e registrar ações feitas por um usuário, permitindo ao produto de software ser transparente. Gabarito, letra B. Sesgran Hill, 2023, Profissional Transpetro de Nível Superior, Transpetro, Análise de Sistemas SAP, Finanças e Contabilidade.
Os requisitos não funcionais podem ser divididos em três categorias: organizacionais, externos e de produto. Dentre os pertencentes à categoria organizacional estão os requisitos: A. Legais. B. Operacionais. C. Reguladores. D. De eficiência. E. De usabilidade. Um requisito é considerado não funcional quando, ao invés de especificar uma funcionalidade da aplicação, ele especifica uma restrição. Podemos dizer que um requisito não funcional tem a ver com alguma percepção que o usuário tem quando utiliza a aplicação, como, por exemplo, a segurança, o desempenho, dentre outras coisas. Conforme citado no enunciado, os requisitos não funcionais são divididos em três categorias: requisitos do produto. Esses requisitos especificam ou restringem o comportamento do software durante a execução. Os exemplos incluem requisitos de desempenho, relativos à rapidez com que o sistema deve executar e de quanta memória ele precisa, requisitos de confiabilidade, que estabelecem a taxa de falha aceitável, requisitos de segurança da informação, security e requisitos de usabilidade. Requisitos organizacionais são requisitos de sistema amplos, derivados das políticas e procedimentos nas organizações do cliente e do desenvolvedor. Os exemplos incluem requisitos de processos operacionais, que definem como o sistema será utilizado, requisitos de processos de desenvolvimento, que especificam a linguagem de programação, o ambiente de desenvolvimento ou os padrões de processo a serem utilizados, e os requisitos ambientais, que especificam o ambiente operacional do sistema. Requisitos externos. Esse título abrangente cobre todos os requisitos derivados de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento. Podem incluir requisitos regulatórios, que estabelecem o que deve ser feito para o sistema ser aprovado por uma entidade reguladora, como uma autoridade de segurança nuclear, requisitos legislativos, que devem ser seguidos para garantir que o sistema opere dentro da lei, e requisitos éticos, que garantem que o sistema será aceitável para os usuários e para o público em geral. A imagem a seguir relaciona tipos de requisitos a cada uma das categorias acima. Vejamos, dessa imagem podemos perceber que os requisitos A. Legais. Errado. São requisitos externos, na imagem aparece como requisitos legislativos. B. Operacionais. Correto. Os requisitos organizacionais são ambientais, operacionais, desenvolvimento. C. Reguladores. Errado. São requisitos externos, na imagem aparece como requisitos regulatórios. D. De eficiência. Errado. São requisitos de produto. E. De usabilidade. Errado. São requisitos de produto. Portanto, nosso gabarito é letra B. Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Previdência Complementar, FUNPRES.RC, Tecnologia. No que se refere à engenharia de requisitos, julgue o item a seguir. Brainstorming é uma técnica utilizada para o levantamento de requisitos. Para facilitar o registro, essa técnica deve ser feita por meio de questionário. Certo ou errado? O brainstorming é uma ferramenta utilizada para uma tempestade de ideias. Os envolvidos, em alguma reunião, sentam e vão jogando ideias, uma atrás da outra para resolver determinado problema. Após algum tempo, e com algumas ideias no papel, eles sentam para analisar quais as melhores, ou a melhor ideia. A partir daí eles passam a fazer os passos necessários até que essa ideia seja posta em prática. Agora, quando falamos em técnicas de levantamento de requisitos e que utilizam um questionário, estamos diante de entrevista. Essas entrevistas podem ser fechadas ou abertas. Em entrevistas fechadas, as partes interessadas respondem a um conjunto de perguntas definidas previamente. As entrevistas abertas não temos essa agenda pré-definida e os questionamentos são desenvolvidos durante a conversa. PS. Além das entrevistas existem outras técnicas para levantamento de requisitos, como por exemplo cenários, casos de uso e etnografia. Diante do que vimos acima, o nosso item é incorreto. Gabarito, errado. Sebrasp, CESP, 2022, Analista da Defensoria Pública, DPRO, Programação. Suponha que, para se constatar a existência de eventuais erros ou omissões nos artefatos e nas especificações da engenharia de requisitos, decidiu-se utilizar a técnica de leitura baseada em perspectiva.
Assinale a opção que apresenta procedimento que faz parte, total ou parcialmente, da proposta da técnica selecionada e que contribui para os seus objetivos. A. Os inspetores devem examinar todos os aspectos da especificação, sem receber um roteiro sistematizado, procurando, no documento inspecionado, o seu ponto de vista diante de cenários do sistema. B. Os revisores são especialistas em áreas da aplicação e devem gerar, a partir da especificação dos requisitos, questões de inspeção do documento. C. Revisores com experiência em cada tipo de erro possível examinam aspectos específicos, sem receber um roteiro sistematizado, procurando, no documento inspecionado, o seu ponto de vista diante de cenários do sistema. D. A partir de questões desenvolvidas especificamente para cada passo do procedimento, o documento é inspecionado do ponto de vista de stakeholders diante de cenários do sistema. E, a partir de questões desenvolvidas especificamente para cada passo do procedimento, o documento é inspecionado do ponto de vista de revisores com experiência em cada tipo de erro possível. A. Errado. O propósito principal de uma revisão é encontrar algum tipo de erro ou outros tipos de falha. Porém, o motivo pelo qual se está efetuando a revisão deve ser previamente informada e o material necessário para a revisão deve ser entregue com certa antecedência à equipe de revisores. B. Errado. Nesse caso, estamos diante de uma revisão chamada de ad hoc, em que os revisores possuem certos conhecimentos e os aplicam no momento da revisão dos requisitos. C. Errado. Por mais que os revisores sejam os mais brabos do mercado, só top onde da área dele, é necessário entregar um roteiro previamente para que eles saibam, de fato, aquilo que devem observar. D. Correto. A técnica de leitura baseada em perspectivas é utilizada, de forma específica, para verificação e validação dos requisitos. Nessa técnica, cada um dos revisores fará a revisão de acordo com o seu ponto de vista, ou de acordo com sua perspectiva. As perspectivas consideradas são a do cliente, desenvolvedores e testadores. E, errado. A descrição acima refere-se a uma técnica conhecida como checklist, a qual pode ser combinada a outras técnicas de leitura, porém não temos revisores especialistas em cada um dos tipos de erros possíveis. No checklist é definida uma lista de aspectos que devem ser verificados e é esta lista que irá guiar o time de revisores. Gabarito, letra D. CTRADE, 2022, Analista de Tecnologia da Informação, UFC. Os requisitos de um sistema de software definem o que ele deve fazer e sob quais restrições. Nesse contexto, marque a alternativa correta. A. Requisitos funcionais, como o uso de memória, definem as restrições sob as quais o software deve operar. B. Problemas na especificação de requisitos têm baixo custo no produto final e, com isso, a definição dos requisitos pode ser sempre postergada. C. Os requisitos podem ser classificados em requisitos do usuário, que são mais técnicos e precisos, e requisitos do sistema, os quais geralmente são escritos em linguagem natural e sem detalhes técnicos. D. Durante a elicitação dos requisitos, diferentes técnicas podem ser usadas como, por exemplo, entrevistas, aplicação de questionários e uso de protótipos. Os requisitos de um sistema de software definem o que ele deve fazer e sob quais restrições. Nesse contexto, marque a alternativa correta. A. Requisitos funcionais, como o uso de memória, definem as restrições sob as quais o software deve operar. Errado. Quem define as restrições sobre as quais o software deve operar são os requisitos não funcionais. Requisitos funcionais são declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais também podem explicitar o que o sistema não deve fazer. Requisitos não funcionais são restrições aos serviços ou funções oferecidos pelo sistema. Incluem restrições de timing, restrições no processo de desenvolvimento e restrições impostas pelas normas. Ao contrário das características individuais ou serviços do sistema, os requisitos não funcionais, muitas vezes, aplicam-se ao sistema como um todo. B. Problemas na especificação de requisitos têm baixo custo no produto final e, com isso, a definição dos requisitos pode ser sempre postergada. Errado.
A definição dos requisitos é uma fase importante do processo de software, porém afirmar que a definição dos requisitos pode ser sempre postergada forçou demais. Requisitos que podem ser postergados são aqueles considerados de menor prioridade. C. Os requisitos podem ser classificados em requisitos do usuário, que são mais técnicos e precisos, e requisitos do sistema, os quais geralmente são escritos em linguagem natural e sem detalhes técnicos. Errado. Os requisitos são classificados em requisitos de usuário e de sistema. Os requisitos de usuário, os quais definem os requisitos funcionais e não funcionais, devem ser claros, inequívocos, de fácil compreensão, completos e consistentes. Os requisitos do sistema expandem os requisitos de usuários e são utilizados para descrever o comportamento externo do sistema. D. Durante a elicitação dos requisitos, diferentes técnicas podem ser usadas como, por exemplo, entrevistas, aplicação de questionários e uso de protótipos. Correto. Existem várias técnicas que auxiliam no processo de elicitação de requisitos, dentre as quais temos entrevistas, cenários, casos de uso, prototipagem, dentre outros. Gabarito, letra D.